Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17, do versículo 32 até o 37. A gente está passando aquela fase de 17, 32 a 37. Explicar para Samuelzinho quem é Papai do Céu. Aí ele fala: pai, mas eu não estou vendo. Mas está no seu coração, eu não estou vendo. Às vezes ele me chama de Papai do Céu. Não, filho, Papai do Céu, papai não é Papai do Céu, não. Papai do Céu está no céu. Aí começa tudo de novo, eu não estou vendo. Então vamos lá, é 1 Samuel 17, 32 até o 37. Vamos ler. Você pode ficar sentado mesmo. Diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão, ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém? Feche os seus olhos agora. Vamos pedir a direção do Espírito Santo para esse momento. Estaremos ministrando a palavra. Amém? Espírito Santo, eu preciso da tua direção, preciso da tua inspiração, para que nesse momento tu venhas dirigir, Senhor, me usar, Pai, para a edificação de nossas vidas, Pai. Que entendemos que esse é um momento de suma importância, Senhor. Entendemos que esse é um momento, Senhor, que pode transformar nossas vidas. É um momento que ouvimos a palavra, um momento que a tua palavra, ela é liberada. E por isso nós pedimos a tua direção, Espírito Santo. Venha me usar, venha falar o meu coração, e que eu possa falar não de mim, mas que eu possa falar tudo aquilo que tu queres, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, eu daria um título: Destronando os Gigantes. Destronando os Gigantes. Só para a gente entender um pouquinho onde eu vou entrar, esse momento da história é muito conhecido. Quando se levanta um gigante chamado Golias e afronta o exército de Israel. Esse gigante Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura, e fala que durante 40 dias ele ia de manhã e à tarde afrontar o povo de Israel. Durante 40 dias. Ele chamava, pedia para que o rei
desse uma pessoa, algum homem que fosse capaz de lutar com ele. Durante 40 dias, Golias fez isso. O povo de Israel estava num monte, os filisteus no outro monte, e Golias descia lá no meio do vale e proferia palavras contra o exército de Israel. Essa batalha era de suma importância. Saul era o primeiro rei de Israel. Essa batalha estava em jogo. Você vai perceber que tem lutas na sua vida que elas têm que ser vencidas. Porque se Israel perde aquela primeira luta ali, talvez a nação de Israel não existisse mais. Golias, ele falou assim, isso aqui é algo profético, ele falou assim, mesmo que tenha saído da boca dele: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Então eu aprendo aqui, se você é subjugado por um gigante, se você é subjugado por uma força maior que a sua, você se torna servo dela. Então Golias falou, o gigante falou: se eu vencer, vocês vão ser meus servos. E a palavra de Deus lá no Novo Testamento já fala isso. Que nós nos tornamos servos daquilo pelo qual nós somos vencidos. Isso está lá no Novo Testamento. Paulo falou isso. Então era uma batalha de suma importância. Então você tem que entender que também vivemos períodos em que vivemos batalhas que são diferenciais em nossas vidas. Que vão fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Como foi aquela batalha. Existem batalhas menores, mas existem batalhas que podem servir de um divisor de águas na sua vida, a partir do momento que você se torne um vencedor, que você venha vencê-los. Você tem que passar a ver diferente, com olhos diferentes, os seus problemas. Aquele gigante se tornou, na verdade, para Davi, uma oportunidade de mudança de vida. Da mesma forma que aquele problema poderia destruir o povo de Israel, se não houvesse alguém que se manifestasse, ele serviu de oportunidade para Deus engrandecer Davi. Então não olhe para um problema, para uma dificuldade, com autocomiseração, com sentimento de vítima. Mas veja no problema, na dificuldade, uma oportunidade que Deus tem de te elevar, uma oportunidade que Deus tem de te dar vitória, uma oportunidade que Deus tem de usar você para abençoar vidas de muitas pessoas. Davi percebeu isso. Davi viu isso. Davi sentiu isso. E se você ler o texto, dá a impressão que o momento que Davi surge aqui era o 40º dia. É como se fosse o último dia. Porque o povo já estava descendo para a peleja. Você lê o texto. É como se fosse o último dia. A Bíblia fala: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o coração. Tempo de Deus agir na minha vida, na sua vida, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Já diz que o amanhã não nos pertence. E Davi toma para si aquela afronta de Golias. E ele se prontifica. Ele se torna um voluntário. No meio de tantas pessoas,
Ele se tornou voluntário. Falou, eu estou aqui. Os irmãos não entenderam. Os 3 irmãos mais velhos de Davi tinham ido para a batalha. Ele era o 8º filho, era o filho mais novo. Há quem diga que Davi pudesse ser um filho bastardo. Por isso que ele não tinha um lugar de honra na casa dele. E ele é um voluntário. Ele fala, estou aqui. Quem é este incircunciso, né? Filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Você sabe por que Davi se encheu de força ali naquele momento? Porque se você voltar um pouquinho atrás, no versículo 13 do capítulo 16, aqui fala que é quando Samuel vai na casa e unge. Muitas pessoas, eu já ouvi várias pregações sobre Golias, mas muitas pessoas não relacionam essa força, essa capacidade de Davi, mas não relacionam o que tinha acontecido um pouquinho tempo antes. Davi já havia sido ungido. Davi foi ungido 3 vezes durante a vida dele, em cada lugar diferente. Ele foi ungido aqui na casa dele, depois foi ungido em Jerusalém, e depois foi ungido em todo Israel. Teve 3 unções especiais na vida de Davi. Então a primeira coisa que eu entendo, para a gente vencer as nossas lutas, para a gente vencer os nossos problemas, as nossas dificuldades, é necessário que a unção de Deus esteja nas nossas vidas. É essencial, é primordial. É primordial que o Espírito Santo esteja em nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo. E fala. E Davi, quando vai se apresentar para Saul, Saul fala, mas você ainda é menino. Como que você vai lutar com esse gigante, que ele já é homem de guerra desde a sua mocidade? A primeira coisa que você tem que ver, não olhe com a ótica do mundo, com a ótica natural, só das coisas naturais. Olhe com os olhos da fé. Olhe com os olhos da fé. Se naquele primeiro momento de dificuldade, se Davi fosse dar ouvidos a Saul, ele voltava. Não é isso? Primeiro momento que ele se prontificou, eu vou lutar. Saul falou, não, mas que isso? Você é um garoto de 17 anos. Primeiro, ele poderia olhar para ele e falar, assim, é mesmo, você tem razão. Ele poderia recuar. Então aprenda uma coisa. Você sempre vai ter obstáculos. Principalmente quando você dá um passo em direção a Deus. Principalmente quando você vislumbra uma oportunidade. Principalmente quando você está prestes a receber algo de Deus importante que vai mudar a sua vida, que vai fazer diferença na sua vida. O diabo vai colocar empecilhos. Ele vai dizer que você não é capaz. Ele vai dizer que você é muito novo. Ele vai falar tantas coisas. Aí, olha só que coisa interessante. Aí Davi fala assim a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Né? Olha só que coisa linda. E via um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Davi já vinha sendo adestrado desde cedo, que Deus conhece todas as coisas, já havia um propósito de Deus para a vida de Davi. Já havia algo grandioso de Deus para a vida de Davi, desde o ventre dele. Enquanto Davi estava lá, por trás das malhadas, dos rebanhos, e não eram muitas, porque se você leu aqui um pouquinho antes, quando ele
se apresenta a um dos irmãos dele e fala: volta lá para suas poucas ovelhas. Foi uma das palavras que o irmão mais velho disse para ele. Quando ele queria saber o que estava acontecendo, ele falou: volta lá para suas poucas ovelhas. Mas era ali que Deus forjava a mão de Davi. Era ali que Deus adestrava as mãos de Davi. Sem ninguém ver, sem ninguém saber. Ele matava um urso, ele matava o leão. E fala que ele tirava a ovelha da boca do leão. Você já viu um cachorro comendo? Já tentou tirar a comida da boca de um cachorro? A gente, quando você é o dono, até é difícil, né? Imagine tirar da boca de um leão. Isso aqui já era o poder sobrenatural de Deus agindo na vida de Davi. Aquele mesmo poder que agiu na vida de Sansão, já era o Espírito Santo agindo na vida de Davi. Porque humanamente falando, você não tem como entender que o homem tivesse tanta força para com as próprias mãos agarrar na barba de um leão, de um urso. Ali já era o poder do Espírito Santo na vida de Davi. Sem ninguém ver, sem ninguém saber. Deus já estava forjando Davi. E mesmo que fosse uma ovelha, no meio de tantas, Davi saía para procurá-la. Não pense que Deus não está se importando com sua vida na presença dele. Não pense isso. Não pense que acontece tantas coisas importantes hoje no mundo, que Deus não está preocupado com sua vida espiritual diante dele. Não se engane. O diabo tem colocado mentira na cabeça das pessoas. A gente hoje vive um mundo muito confuso, muito difícil. Já é difícil sobreviver. Temos que matar um leão a cada dia. Já existem tantos problemas. Eu vou vivendo. Eu creio em Jesus, eu sou salvo. Eu tenho certeza que quando Jesus voltar eu vou ser salvo. Para que eu vou querer fazer mais alguma coisa? Não, Deus está preocupado. Era uma ovelha só, Davi saía. Davi aqui tipifica a pessoa de Jesus no Antigo Testamento. Ele saía aí atrás daquela ovelha. E Deus tem falado nessas poucas semanas, falado muitas coisas no meu coração. E uma delas é sobre essa questão. Hoje eu estava falando com a pastora Vanusa. O significado de apacentar. A necessidade que a gente tem de realmente apacentar. Porque a Bíblia fala que uma alma vale mais do que a vida, do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então Davi tinha esse amor por aquela uma ovelha que fosse. E ele enfrentava, botava a vida dele em risco. Não é isso? Ele falava, a gente já... Assim feriu o teu servo leão como urso. Então o que eu queria falar para vocês? Qualquer que seja o gigante que tem interposto entre você e Deus, entre você e sua vida espiritual, qualquer que seja ele, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, seja alguma enfermidade, qualquer que seja o problema, mas que você olha assim e acha que seja muito difícil, eu quero dizer para você hoje que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, vai cortar a cabeça desse gigante, como Davi cortou a cabeça daquele gigante.
Deus vai te capacitar, Deus vai te dar força, vai te dar unção para derrubar esse gigante. E eu posso ver aqui, só para citar, algumas qualidades que Davi tinha. Não vou ler os textos, eu até separei os textos para vencer aquele gigante. E você vai pedir para que Deus coloque no seu coração essas qualidades que você precisa para vencer. Primeira, coragem. Primeira, coragem. Davi era uma pessoa corajosa. A coragem é o inverso do medo. Segundo, ousadia. Ousadia. Terceiro, Davi tinha uns textos que eu queria ler, mas não vou ler não. Vamos deixar para outra oportunidade. Terceiro, Davi tinha um coração humilde. Tinha um coração humilde. Ele mesmo falando dos Salmos, um coração contrito, quebrantado, Deus não desprezará. Sabe, irmãos? Precisamos ter corações humildes diante de Deus. Davi tinha confiança em Deus. Ele falou certa vez no Salmo 23, se pelo vale da sombra da morte eu passar, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele tinha confiança em Deus. Davi tinha unção. Ele fala certa vez no Salmo 92, 10. Esse é um texto bonito, eu vou ler aqui, 92, 10, ele falou assim: mas tu exaltarás o meu poder como do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Davi tinha unção na vida dele. E a unção que te dá força. E ele sabia disso. Davi tinha temor a Deus. Ele tinha temor. Quando ele pecava, o coração dele doía, ele se entristecia. Então, se você quer vencer seus gigantes, você precisa temer a Deus. Davi amava a Deus. Salmo 18, eu te amo, ó Senhor, força minha, que tu és a minha rocha e a minha cidadela e o meu libertador. Davi amava a Deus. Davi 8, Davi não era rancoroso. Quando ele se tornou rei, ele poderia ter acabado com os irmãos dele lá, né, com as pessoas que não acreditaram nele. Ele não teve rancor. Em último lugar, Davi tinha muita vontade e desejo de mudar de vida. Então nós não vamos chegar em lugar nenhum se não tivermos muita vontade e desejo de mudar. Que a ação de Deus, a obra de Deus nas nossas vidas começa lá no nosso coração. Desejo por mudança. Davi, ele não queria mais se tornar um pastorzinho, entre aspas, de ovelhas. Ele queria mudar. Porque ele sentia que o que Deus tinha para ele era maior. Ele sentia que Deus tinha algo maior para ele. Amém? Então que o Espírito Santo, ele possa falar melhor aos nossos corações, né? Eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar.